E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Remo que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 12 de maio, a partir das 7h30 da noite no Independência, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Remo venceu por 2-1, inclusive com 2 gols irregulares, mas nessa fase da competição não tem árbitro de vídeo, então se o juiz errar no campo, ficou errado. E pela atual regra da Copa do Brasil, não existe mais o critério de gol qualificado, o gol fora de casa valendo mais. Então, na prática, qualquer vitória do Cruzeiro por 1 gol de diferença levará a definição para os pênaltis. Qualquer empate ou vitória do Remo classifica o time paraense e para o Cruzeiro seguir adiante na competição sem precisar da marca da Cal, a gente precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. E Copa do Brasil é um torneio que premia muito bem os times que conseguem chegar às fases finais, Nesta fase, por exemplo, quem conseguir passar receberá 3 milhões de reais. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, dono da casa, o técnico Paulo Pessolano deve manter a estrutura do time jogando com 3 zagueiros, porque tem dado certo, e um provável 11 inicial tem o goleiro Rafael, a zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. No meio-campo, os alas são Giovani pela direita, Matheus Bidu pela esquerda, William Oliveira e Fernando Canezin meio-campistas centrais, e no ataque, Luvanor e Jajá jogando pelas pontas e o Edu como centroavante. Esses são os 23 jogadores do Cruzeiro que foram relacionados para a partida. As principais ausências são o Neto Moura, que é titular, mas não pode jogar a Copa do Brasil porque já atuou na competição pelo Mirassol, o João Paulo, que foi protagonista no jogo de ida, perdendo grandes chances, está machucado, não é opção para hoje. O Felipe Machado ainda está naquela transição do departamento médico. Para ficar mais fácil a compreensão no campinho, são esses aí os 23. Para o gol a gente tem o Rafael e o Gabriel Mesquita como opção. São 4 zagueiros, Brock, Oliveira e Zé Ivaldo devem começar jogando e o Wagner fica no banco. Giovani e Rômulo disputam na ala direita, Rafael Santos e Bidu na ala esquerda. Para o meio-campo aí, William Oliveira, Mitkov, Adriano, Daniel Júnior, Fernando Canezin e Pedro Castro. Esses 6 jogadores disputam 2 ou 3 posições, Depende se o treinador vai querer jogar com 3 atacantes ou apenas com 2. O mais provável é que a gente comece com 3 na frente. E as opções para isso são Jajá, Vagninho, Rodolfo, Rafa Silva, Luvanor, Marcelinho e Edu. Comparando com a lista de relacionados para o duelo contra o Grêmio, a gente tem a volta do Rodolfo e dessa vez quem fica de fora é o Vitor Leque. O Marcelinho tá de novo sendo opção. Ele que é um atacante de muita velocidade, inclusive entrou bem no jogo contra o Remo lá no Pará, e ele pode também ser uma alternativa para jogar nessa ala direita, E oferecer um pouco mais de agressividade. E fica mais uma vez a expectativa pela possível estreia do Rafa Silva, Ele que foi relacionado contra o Grêmio, acabou não saindo do banco, hoje pode ser que entre no segundo tempo. Mas dúvidas efetivamente são apenas nas alas, O mais provável é que Giovani e Bidu, que foram titulares contra o Grêmio, comecem jogando mais uma vez. O Rômulo e o Rafael Santos entraram no segundo tempo, mantiveram o nível, mas não fizeram nada de muito especial na partida, Então acredito que o treinador vai manter aqui os titulares da última rodada. O William Oliveira é titular aqui no meio campo, o trio de zaga, o Rafael no gol, os 3 atacantes também. E a grande dúvida realmente é pelo substituto do Neto Moura aqui no meio campo. Eu botei o Fernando Canezin porque acredito que de fato ele vai ser o titular, ainda que esteja sem jogar há mais de um mês. Sinto que o treinador deixou ele fora da partida contra o Grêmio justamente para prepará-lo para esse jogo, Mas se o Pessolano optar pelo Mitkov, pelo Pedro Castro ou pelo Adriano aqui na posição, também não vai ser nenhuma grande surpresa. Eu até falei sobre essas opções no jogo de ontem, Acho mais provável o Canezin retornar porque ele era titular no time quando precisou parar por causa da lesão. O Adriano entrou bem em algumas partidas, é uma alternativa de boa qualidade de passe, de visão de jogo. O Pedro Castro é um jogador mais físico, de mais chegada, que talvez tenha até mais a ver com as características do Neto Moura. E o Mitkov seria uma opção para ter um pouco mais de pegada no meio-campo e um jogador mais intenso, capaz de ajudar mais nessa pressão para tentar recuperar a bola. O problema é que na hora de construir ele não tem ajudado tanto. Só para dar o meu pitaco, se eu fosse o treinador, começaria com o Canezin ou com o Adriano, dependendo da condição física do Canezin. Se ele suportar aí uns 60 minutos,
começa ele jogando, se não começa com o Adriano, entra o Canezinho no segundo tempo e vamos embora. Já o Remo, que é treinado por Paulo Bonamigo, deve ir a campo com o goleiro Vinícius, a zaga com Daniel Felipe e Marlon, lateral direito Kevin, lateral esquerdo Leonan. O meio-campo tem Anderson Uchoa e Paulinho Curuá como volantes, Eric Flores como meia central, Bruno Alves e Fernandinho pelos lados e o Brenner como centroavante. O Remo tem alguns desfalques importantes para a partida. O lateral direito Ricardo Luz, que foi titular no jogo de ida, está machucado. O Rodrigo Pimpão, que é o titular aqui na ponta esquerda, não pode jogar a Copa do Brasil porque já jogou por outra equipe. Na lateral direita, a solução encontrada pelo Bonamigo tem sido utilizar o Kevin, que é zagueiro, jogando improvisado aqui na lateral. E fica uma dúvida com relação a esse substituto do Pimpão. No jogo de ida contra o Cruzeiro, o treinador optou pelo Fernandinho aqui no setor, mas uma outra possibilidade seria o Albano, que chegou recentemente vindo do Goiás e tem jogado muito bem. O Albano é um meia mais central e o Eric Flores seria deslocado para fazer o papel aqui de um meia esquerda. Com isso, o Fernandinho começaria no banco para ser uma alternativa de velocidade para o segundo tempo. Tá? E só para não ficar muito confuso, vocês estão falando aqui, pô, mas espera aí, nesse campinho aí tem 4 atacantes do Remo contra 3 zagueiros do Cruzeiro. É aquele negócio, né, gente? O esquema tático ele não é uma coisa engessada. No momento que o Remo tiver a bola, por exemplo, o Cruzeiro se fecha aqui numa linha de 5, os volantes também recuam, esses pontas aqui voltam para fechar uma segunda linha de 4. Da mesma forma, no momento que o Cruzeiro estiver atacando, né, estiver subindo aqui, espetado com os alas, criando jogada e tudo mais, os pontas do Remo também voltam para acompanhar os laterais aqui pelos lados, né? Esse meio-campista volta como um volante e normalmente deve ficar só o Brenner mesmo mais preso no ataque. Só para não ficar muito confuso, né, a questão dos desenhos táticos aí, esse 3-4-3 do Cruzeiro e esse provável 4-2-3-1 que vai ser adotado pelo time do Remo do Paulo Bonamigo, que é um time muito forte. Todo mundo já cansou de explorar a questão histórica do confronto, né, que o Cruzeiro não ganha do Remo há mais de 40 anos. Mas retrospecto não entra em campo, o negócio é jogar a bola e o Cruzeiro precisa fazer uma grande partida hoje para trazer essa classificação lá do Horto, que estará lotado. Todos os ingressos para a partida foram comercializados e a torcida vai fazer a parte dela para ajudar o Cruzeiro a conseguir essa classificação e esse tutu. Para fechar, o meu palpite para o jogo vai ser Cruzeiro 3, Remo 1. Os gols do Cruzeiro serão marcados por Edu, Luvanor e Zé Ivaldo, enquanto o gol do Remo será marcado pelo Brenner. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida. E a respeito da transmissão, esse jogo é exclusivo do Amazon Prime Video. A partir de 7h30 da noite, transmissão lá pelo streaming da Amazon. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, qual o seu palpite de placar e como você escalaria esse Cruzeiro se fosse Paulo Pessolano. Mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!